Temos aqui o pretérito imperfeito com a partícula mi, Então temos Nyeteva Diapô, sempre os mesmos verbos que conjugamos. Nyeteva Mombeu. O Diapô é de Uruguai e o Mombeu é Tinguá. Eu já havia falado isso no primeiro vídeo. Para quem não viu o outro vídeo, vou deixar aqui o card passando. Isto aqui são os cortes do vídeo completo que também está aqui no canal. Vamos lá então. She adiapome, usamos então a partícula mi, que é uma partícula átona, né? Que no caso ela não é uma partícula tônica. Então, para conjugá-lo seria she adiapome, e neste caso é um pretérito imperfeito. She adiapome, nde rediapome, hae odiapome, nyande diadiapome, ore rodiapome, pe pediapome e haequera odiapome. É a mesma coisa no verbo mombeu, no caso é um verbo nasal, tinwa, e ficaria she amombeu-mi, aqui tinha que ter acento, tá, gente, nesse u. Deixa eu corrigir isso aqui agora, porque senão não fica legal. Assim, amombeu-mi. E eu vou corrigindo aqui rapidinho, ao vivo com vocês mesmos. Pronto, corrigido, agora sim está correto. Então, she amombeu-mi, nde remombeu-mi, hae omombeu-mi, nyande nyamombeu-mi, ore romombeu-mi, pepe mombeu-mi e haequera omombeu-mi. Sempre tem que ter o acento, porque a partícula é uma palavra átona, né? Uma partícula átona. Agora nós vamos ver as frases que montamos com estes verbos conjugados. Para efeito desta aula, eu montei 3 frases. Se tiver algum professor de Guarani que está assistindo e quiser corrigir se de repente não está corretamente, corrijam, tá? Mandem sugestões também. Mas eu pesquisei bastante e é mais ou menos por aqui que vai, né? Então vamos ver a primeira frase. Ore uma rodiapome peixa. Que tinha que ter um acento também, né? Ore uma rodiapome peixa. Ore uma rodiapome peixa. Nós, antigamente, fazíamos assim. Ore quer dizer nós, né? Nós excludente. Uma quer dizer antigamente, antigo, antigamente, antigo. Uma. Rodiapome, fazíamos, né? Peixa quer dizer assim, desta forma. A outra frase que temos, peixa odiapome. Peixa odiapome. Peixa odiapome. Dessa forma fazia-se, dessa forma fazia-se. A outra frase que temos, que é a terceira e a última dessa parte do diapô, e depois teremos ainda do mombeu para conjugar. She mboehara odiapome peixa. Aqui tem que corrigir porque está faltando uma letra, né? Então vamos lá. She mboehara odiapome peixa. She mboehara odiapome peixa. A minha professora ou o meu professor fazia dessa forma. Eu costumava fazer assim, pode ser também, né? Tinha o costume de fazer desta forma, peixa. Pode ser mais ou menos isto, né? Agora vamos ver o outro verbo conjugado também no pretérito imperfeito, lembrando que este pretérito usa a partícula mi. E no caso, já temos a primeira palavra aqui, que está formada, a primeira frase, né? E diz assim, omombeu-mi e chupé passo a passo. Omombeu-mi e chupé passo a passo. Deixa eu corrigir aqui, porque esta lousa ela tem o corretor digital, então ela corrige automaticamente. Teria que ser assim, ó, passo a passo com um S só, tá? Omombeu-mi e chupé passo a passo. Vamos interpretar a tradução. Havia contado a ele passo a passo, ou detalhe por detalhe. Reparem que passo, neste caso, pode se usar para português ou para espanhol. Então, mais ou menos isto, né? A outra frase que temos, amombeu-me che experiência. Amombeu-me che experiência. Eu contei para ele como é que foi. Aqui poderíamos colocar, deixa eu acrescentar aqui, amombeu-me e chupé. Eu vou colocar aqui chupé para a frase ficar mais... para a frase assim ficar mais completa, né? E chupé. Estou colocando aqui. E já vou fazer uma explicação aqui para vocês também, tá? Ok, tá pronto aqui. Amombeu-me e chupé che experiência. Assim, amombeu-me e chupé che experiência. Vou fazer uma breve explicação aqui. Neste caso aqui,
No Guarani coloquial mesmo é tirado esse I. Não se fala Ixupé, Amombeumi Xupé. Sempre é suprimido este I. Mas, como nós estudamos, devemos aprender corretamente. Então, Amombeumi e Xupé, experiência. Eu contei, eu havia contado para ele como é que foi aquilo ou a minha experiência sobre aquilo. Temos aqui a outra frase que é Xetiô Omombeumi Upe História. Xetiô Omombeumi Upe História. O meu tio havia contado essa história, né? Omombeumi Upe, reparem que história aqui está igual se escreve em português, né? Porque no espanhol não temos o acento, mas aqui, por causa que está em Guarani, é uma palavra átona, então tem que estar aqui, história, né? O meu tio havia contado essa história. Muito bem, a gente viu com menos palavras esses dois verbos conjugados no pretérito perfeito, né? E agora nós vamos ver a última, que é o pretérito recente, o pretérito recente. Como que seria o pretérito recente? Vamos ver já em seguida. E antes da gente ir para o pretérito recente, a gente vai colocar o manduarã aqui da mesma forma, né? Vamos colocar o mombeú e o diapô completando essas frases. Espero que vocês completem no caderno de vocês e, se possível, deixem nos comentários como vocês completaram estes manduarã.